Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui do Parlamento Aberto, programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, direto aqui do nosso Instagram. Hoje teremos a nossa querida convidada Sabrina Scarpari, que é jornalista e é storyteller. E vamos falar o que é a fina arte do storytelling. Vocês que forem chegando aí, fiquem todos e todas à vontade, porque o nosso assunto aqui vai ser... Eu tenho um prazer enorme de ter a Sabrina como minha amiga, e não só amiga também. Nós fomos parceiros na faculdade, fizemos a mesma turma. Sabrina, seja bem-vinda! Obrigada, que prazer estar dividindo a live com você, meu caro. Tudo bom? Nossa, Obrigada. o prazer aqui é meu, querida. Sabe que quando eu fui fazer o convite para você, eu falei, nossa, será que ela vem? Porque eu falei, ela tá cheia de coisas, né? Vários projetos legais Imagina aí. que eu vou recusar o seu convite. Jamais, jamais. Fiquei muito feliz que você tenha aceitado. E Rodrigo Eno está entre nós aqui também. Rodrigo Eno. E sabe que também está entre nós aqui? Você lembra de um tal de João Opinião? Oh, com certeza, lembro sim. Ele está aqui hoje, também vai dar a sua opinião, como sempre. Que bacana. Pessoal, eu e a Sabrina, né, nós fizemos a mesma turma de jornalismo lá na Unimep, né, nós somos da turma de 2000, nos formamos em 2003 e tivemos o prazer de sermos oradores da nossa turma. Nossa, verdade, e nós que foi somos os muito oradores. legal. E você estava com o cabelo azul, lembra? Era verde o meu cabelo. Era verde, verdade. É aquela Foi coisa, muito né? bom. Vamos deixar a faculdade, mas deixar ali, né, alguma polêmica. Claro, a nossa marca, né? E foi bem legal aquele período lá, que bacana. Muito bom, muito bom. Sabrina, nós estamos fazendo aqui, já estamos chegando essa aqui, se eu não me engano, é a nossa live de número 64 do Parlamento Aberto. Cara, vocês estão fazendo todos os dias, né? Lives todos os dias, graças não só, né, a minha aqui, mas a toda a nossa equipe, a minha chefe, a Valéria Rodrigues, que nos apoia. Um beijo para Valéria. O pessoal todo que ajuda a fazer divulgação. E a gente tem feito nas nossas lives, sempre passando um pouco de informação sobre a situação do coronavírus em Piracicaba, né? Por conta da situação que, infelizmente, é muito grave na cidade, tá? Não é uma situação boa, bem preocupante. E de ontem para hoje tivemos mais 6 óbitos registrados, de acordo com o radar coronavírus, né? Que a prefeitura ela emite esse radar todo dia às 4 horas da tarde, e saiu, então já chegamos a 148 óbitos. É muita gente já que faleceu pelo coronavírus. De ontem para hoje também foram registrados 195 novos casos. Curiosamente, exatamente o mesmo número de ontem. Ontem também havia sido 6 óbitos de 195 e hoje também 195 novos casos. Chegamos aqui a 5.277 casos confirmados na cidade, sendo que 1.580 estão em tratamento. Lembrando que no início da semana o governo do estado ele divulgou que receberá pacientes de Piracicaba lá no hospital de campanha do Ibirapuera, que está montado na capital paulista, né, em São Paulo, porque já existe aí uma previsão de que o sistema aqui de Piracicaba não suporte a quantidade de pessoas que estão em tratamento. Então, realmente é uma situação bastante complicada, e por isso aqui, novamente, a gente faz aquele apelo: fique em casa, quem puder, fique em casa, sempre buscando higienização das mãos, evitar levar a mão ao rosto, à boca, ao olho, usar máscara quando sair, enfim, são todas essas recomendações que os órgãos de saúde nos indicam, né? E ainda existem 906 suspeitos do coronavírus em Piracicaba, tá? A boa notícia que eu também sempre coloco é que de ontem para hoje os recuperados foram 118 pessoas. Então é a boa notícia que a gente dá. Temos que dar boas notícias também, isso mesmo. Também. E claro, e sempre quando eu dou essa notícia, Sabrina, eu procuro
também aqui mandar uma homenagem a todas as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, aos médicos, aos enfermeiros, as pessoas que trabalham em hospitais. Então, parabéns para todos. Já são 3.549 pessoas recuperadas. Então, essa é a boa notícia dentro disso tudo. Mas hoje aqui falaremos da fina arte do storytelling com essa pessoa maravilhosa que é a Sabrina. A Sabrina, que é jornalista, storyteller também, tem feito um trabalho muito bacana. Por muitos anos trabalhou no jornal Gazeta de Piracicaba, fazia ali a coluna social, que a gente sempre acompanhava, sempre muito competente. E agora deu ali um cavalo de pau na carreira, né, saiu do impresso, foi para o digital e está aí, acho que já está há uns 2 anos, né, Sabrina? 1 ano. Um ano, né? Nossa, parece que você... Parece que faz tempo, né? Parece que cara, eu tô a 1000 por hora. Acelerando. E a gente vai falar sobre essa fina arte do storytelling, né? E vamos começar aqui para a gente poder, o pessoal que está chegando aí, fiquem todos à vontade, né? Para mandar perguntas também, mandar suas curiosidades aí, suas dúvidas. Mas que você falasse um pouquinho assim, de uma forma geral, uma forma ampla. Eu sei que tem várias questões pontuais dentro do storytelling, né, que a gente vai destrinchar isso ao longo da nossa conversa, mas que você falasse um pouco o que é, né, de maneira geral, o storytelling. Bom, o storytelling, se a gente for traduzir do inglês para o português, é contar histórias, né, de uma tradução bem simples e objetiva. Porém, o storytelling, ele é uma arte, né? A arte de contar histórias. A história, ela é inerente a nós. A gente nasce escutando causos, né? Contos, histórias que os nossos pais contam pra gente, né? No nosso dia a dia, a gente vai construindo narrativas. E o storytelling, ele vem como se fosse para essa fina arte mesmo, como você disse, dar uma afinada no jeito que a gente vai contar uma história, né? Nós que somos da comunicação, nós sabemos que a comunicação mudou, né? Ela está em processo de mudança, o jeito da gente se comunicar, né? Então, o storytelling, ele vem para nos auxiliar a como usar as nossas histórias, ou seja, do nosso negócio, da nossa marca, para a gente poder contar isso para a nossa audiência e que ela entenda isso de uma forma bem clara. De forma bem resumida, é isso. Agora, é claro que dentro dessa forma resumida existem técnicas. O que você pode falar para nós em relação às técnicas que estão inerentes ao storytelling? Bom, o storytelling, ele é como se fosse uma embalagem, né? Porque assim, é só contar uma história, oi, eu sou a Sabrina, eu faço isso, aquilo. Não, a gente tem que entender o que o público quer ouvir. Eu acho que a gente começa com essa pergunta, né? Porque contar coisas a gente pode contar, a história ela tem poder, né? Porém, quando você vai usar isso, de repente, para falar sobre o seu negócio, né? Para expor quem é você, essas técnicas, elas são usadas de uma forma que você tem que ir conhecendo a sua fala, né? Primeiro, para quem que você fala? Então, vamos pensar, eu ajudo a pessoa a descobrir as suas narrativas, né? Então, de que forma que você vai, por exemplo, falar do seu negócio? Você tem que saber qual é o propósito da sua marca, né? O que ele oferece, qual a solução que ele oferece para o seu cliente. E a partir daí, você entendendo o que é realmente o seu negócio, você consegue embalar ele, né? Porque é bonito quando a gente ganha um presente embalado num papel bonito, né? Então, o storytelling é como se ele fizesse essa embalagem nessa narrativa, né? É um pouco estranho pensar assim, mas a gente consegue ir definindo isso a partir quando a gente sabe para quem que a gente fala. Estou sendo claro? E aí, tá perfeito.
Para mim está sendo claro. O pessoal que está acompanhando aí também está entendendo, está acompanhando mandem coisas. Mandem sugestões. Não, e aí se impõe, né, quando você fala isso, né, se impõe o primeiro desafio, que é conhecer com quem você fala, né? E aí, como descobrir isso, né? Lógico que a gente tem percepções, né? Claro que, por exemplo, assim, no caso, nem vou usar um exemplo comercial, eu vou usar um exemplo do nosso papel aqui, que é o Parlamento Aberto, né? Que é, por exemplo, falar com pessoas que dialogam com a Câmara. É lógico que dentro desse perfil, pessoas que dialogam com a Câmara, você tem diversas faixas etárias, você tem diversos interesses, você tem diversos objetivos, né? E aí, como descobrir isso e de que maneira você conseguir fazer chegar essa mensagem? E dentro disso, já gostaria que você me dissesse o seguinte: o storytelling, eu estou falando apenas de mídia social e especificamente de Instagram, ou estamos falando de coisas que vão além disso? Nós estamos falando de coisas que vão além disso, porque a nossa comunicação, ela transborda, né? Nós temos o nosso próprio canal de comunicação hoje em nossas mãos. Cada um de nós somos uma mídia. Vai de você saber usar essa mídia, né? Geralmente a gente usa para vender alguma coisa, algum serviço, algum produto, né? Porque se for só colocar coisa da sua vida, quem vai interessar é a família, amigos, né? Então o storytelling, sim, ele abrange todas as áreas, né, que pode ser usado, e a história ajuda nesse quesito da comunicação, da narrativa. Então, por exemplo, eu como uma comunicadora, para vender a minha consultoria, por exemplo, de storytelling, eu tenho que explicar para o meu cliente de uma maneira simples e objetiva o que eu faço. E nessa construção desta comunicação, porque é uma construção de comunicação, né? Eu me apresentar, eu falar o que eu faço, eu falar o que eu vendo, eu tenho que ir colocando elementos que fale assim com quem de repente está passando ali no feed, fale, olha, eu vou te ajudar aqui a resolver um problema seu. Então, não é só para o Instagram, né? Ele vai muito além. Agora, por exemplo, eu fazendo o meu YouTube, meu canal no YouTube, é um outro tipo de comunicação. Para começar, o celular ele fica na horizontal, eu já fico confusa, né? Tão acostumada aqui com o Instagram na vertical, já tem que ter cenário, tem que ter um fundo. Isso já é uma comunicação, né? Aonde que eu vou ficar? De que forma que eu vou me apresentar? O jeito que eu vou falar, né? Vale lembrar que a gente tem que ter as nossas próprias características e não ficar copiando de outras pessoas. A gente pode ter referências, pessoas que a gente acha bacana, mas o nosso storytelling a gente vai construindo conforme a gente vai se conhecendo mesmo. Porque eu sei, né, Érica, a gente da comunicação, a gente tem mais facilidade em usar uma câmera. Quem não é da comunicação e precisa agora mostrar o seu trabalho, um médico, por exemplo, um advogado, um dentista, pessoas que nunca tiveram que ligar uma câmera e gravar, tem dificuldade. E tem dificuldade de contar a própria história. É muito louco isso, né? Mas a pessoa precisa de ajuda para isso, para contar a própria história. E eu acho importantíssimo a própria pessoa fazer isso, né? Ao invés de contratar alguém para escrever para ela, enfim, isso é um outro papo. Mas essa construção começa a partir de dentro da gente, sabe? Perfeito, né? Não tem como você pensar em buscar. Eu acho até, eu estou até fazendo um MBA em marketing, né, Sabrina? E isso para mim, tem sido uma explosão em termos de percepção, porque você me conhece, eu sou
também, igual você, nasci, cresci como profissionalmente dentro do jornal, sempre com aquele tipo de abordagem que o jornal ensinou não só a nós profissionais, mas a própria sociedade aprendeu a pensar as coisas a partir daquele tipo de informação, de narrativa que o jornal apresentava. E isso tem sido realmente se ampliado, ainda mais quando você fala, por exemplo, a partir do marketing, né? E eu queria entender isso aí do storytelling. Ele é uma ferramenta para criar uma relação, ou ele é uma ferramenta de chegada, tipo um copywriting, que você chega para você fazer aquela abordagem de venda? Como que você se posicionaria o storytelling dentro dessas questões do marketing? Eu acho que dá para unir os dois, porque pelo storytelling ser uma arte, né, é duro falar que é só venda, porque tem a arte aí no meio, essa coisa do como construir, né? A história, ela é gostosa de ser ouvida quando bem falada, quando bem estruturada, né? Vale lembrar que a gente lembra dos professores da nossa época, os que contavam histórias, né? O que faziam festa pra gente e coisa que marca na nossa cabeça. Então, tem a questão, sim, da estruturação da mensagem, que daí entraria o copyright, né? Para estruturar. Então, tipo, desejo, interesse, né? Ação. Vamos lembrar, né? Aquela estrutura um pouco do... É até engraçado falar, mas lembra do Polishop falando? Você está com dor nas costas? Você está com problema? Eu tenho a solução para você. Essa é uma estrutura da mensagem que faz com que a pessoa que está ali, de repente, olhando alguma coisa sua, ela vai... Se ela está com dor nas costas, ela vai parar e aquilo vai interessar muito para ela, né? Então, tem a parte da estruturação da mensagem, que é tipo um script, um roteiro para gravar um texto, né? Para falar de um produto, uma coisa bem pensada e estruturada, que daí entra a parte de copyright. E o storytelling, ele entra com essa embalagem, né? Com esse, vamos dizer, com esse somebody love nosso, que a gente pode dar um approach nessa história. Mostrar um pouco a nossa essência, o nosso conhecimento, né, a partir de histórias. Mas tem sim a parte da estruturação, que é super importante. É legal, você falou do roteiro, né? O que tem um bom roteiro de storytelling? O que você pode dar de dica? Né? Porque você sabe que desde quando você começou, eu tenho que fazer até confessar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que eu passei a acompanhar você e foi através de você que eu entendi o que era o storytelling. Eu aprendi, inclusive, o termo storytelling e tudo mais. Foi a partir de acompanhar, né? E aí, eu gostaria de saber o que é uma estrutura de um roteiro ele precisa ter, né? Porque o que eu entendo de tudo que você já passou, aí até estou saindo até um pouco do meu roteiro aqui que eu tinha feito, porque assim, você sempre fala muito que você tem que ter uma mensagem, você tem que ter um ambiente, você tem que ter ali um personagem, você tem que saber apresentar o tipo de... Se não me falha a memória, eu posso estar errado, mas o tipo de conflito que você possa trazer para o seu interlocutor. Então, o que você pode dar de dica do que tem que ter nesse roteiro aí, de que maneira a gente tem que pensar ele? Pegando esse gancho seu do conflito, né, as pessoas, elas se identificam com pessoas reais, né? Aquela coisa da pessoa perfeita, sem problema, tá sempre linda, né? Família feliz, cara, comercial margarina, a gente já sabe que é fake faz tempo, né? Então, essa coisa do conflito, a gente mostrar as nossas fraquezas, que aí vai na questão da jornada do herói, é aconchegante, né? A pessoa que tá vendo, ela fala, puxa vida, ela também tem problema, né? Ela também tá passando por situações, porque às vezes a gente quer ser tão perfeita ali, numa coisa que não vai dar
não vai encaixar mais, né? Como a gente achava que era, como era a novela que a gente achava que era assim, né? Hoje a gente tem muito mais informações. Então aqui eu até peguei algumas frases para poder nos ajudar, né? Então o storytelling, ele ajuda a construir cenas, diálogos, personagens, né? Pontos de virada, além de conhecer macetes e dicas de texto literário. Então, ele ajuda a transformar essas narrativas em histórias que vão tocar o público de alguma maneira, de uma maneira inesperada. Então, de repente, se eu faço, por exemplo, uma story falando que eu tive algum problema com a minha loja, ou que eu sofri alguma, sei lá, qualquer coisa que você está criando essa empatia com o público, né? É como as histórias, elas transformam as pessoas, né? Então, essas cenas, essa prática de contar história, que ela é milenar, né? Ela pode ser, quando bem estruturada, né? Lógico, tem que ser pensado o que vai ser falado, né? Mas o storytelling, ele entra para ajudar com essas cenas, com esses diálogos, de uma forma mais simples e mais real. Legal, bacana. Uau! Falou jornada do herói. Você sabe que é difícil fazer essas entrevistas, porque você começa a falar, daí a cabeça aqui começa a Vai embora. borbulhar. A hora que você termina, eu preciso fazer como fala, um processamento aqui Vai e, dá uma é, e, o, resetada, né? e o processador não é tão rápido assim, viu? Já não tá mais Mas, tão... você falou da jornada do herói, né? É legal você entrar nesse assunto, né? Porque quando você diz assim histórias, né? História é algo milenar. Eu acho que ele é tão milenar, ele é tão importante que se a gente pensar, por exemplo, em todas as mitologias que não só criaram ideologias, mas criaram culturas, criaram comportamentos, né? Você pensa, por exemplo, numa mitologia grega, numa mitologia judaico-cristã, enfim, você tem diversos tipos de contar história, né? Sim. Assim, não quero entrar em detalhes assim, né? Mas Eu vou... opa, aconteceu Não, aí? eu vou até pegar um livro aqui que você está falando, que meu pai me emprestou, que é da mitologia, tá até aqui na mão, que é para ler Então, mesmo essas histórias, porque porque histórias, cara, né? exato, é história. E mitologia grega é uma coisa linda de você ler, mitologia, enfim, indígena também é muito legal. Você tem. Eu estava, por conta dessas questões que estão acontecendo em relação aos povos indígenas no Brasil, eu tenho visto, né, alguns Uhum. conteúdos e a história de como eles concebem a criação da terra. Isso, nossa, leva você numa jornada, né? E é muito Jornada. bacana. É muito bacana isso daí. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho como que introduzir essa jornada do herói aí, né? Que você Uhum. colocou dentro de um storytelling, dentro de um. Nós estamos falando aqui, eu tenho percebido que você fala mais em relação a quem precisa buscar um negócio, mas eu acho que não se trata só disso também. Quem tem qualquer. Por exemplo, Sim, eu vejo aqui nós, aqui, o Parlamento Aberto, também uma ideia de sim, buscar sim, desenvolver storytelling para poder também dialogar melhor. Né? O que você pode claro. falar dessa jornada do herói aí, dentro desse contexto? Olha, vale lembrar que tanto para mim, que trabalho com clientes, né? Que meus clientes geralmente vêm querendo mostrar a sua marca, seu serviço ou produto. Como para vocês aí, por exemplo, da Câmara, né? Nós não somos os heróis da história. Os heróis são os nossos clientes. Os heróis da Câmara é a população, né? Nós somos os guias, né? A gente tem que servir esses heróis. Então, quando a gente fala na jornada do herói, que é um roteiro que Joseph Campbell escreveu lá em 1949, né? Que ele até escreveu o livro falando sobre o monomito, né? O herói, ele não está preparado para a história, né? Ele recebe o chamado, que tem todos os 12 passos, né, da chamada do herói,
Então é como se a gente pode imaginar os filmes de Hollywood que usam muito essa estrutura da jornada do herói para fazer os filmes de super-heróis e ação, enfim, os filmes tops de bilheteria, né? Usam essa fórmula. Então, vamos pensar, o herói está lá na sua zona de conforto, vamos pensar na nossa vida, né? E aí o herói recebe um chamado para uma ação que vai salvar, de repente, o planeta. Só que ele fala, cara, não, isso aqui não é para mim. A gente pode até fazer uma comparação, né? O Homem-Aranha, quando percebe esse chamado, ele fica muito incomodado, né? Ele não quer partir para ação, porque a gente sabe que quando a gente vai partir para ação é sangue, suor e porrada, né? Sai da frente que tem muita coisa para fazer. A gente pode, então, associar o filme à nossa vida e essa jornada do herói, né? A gente recebe missões quase que diariamente aqui no Brasil, né? E aí a gente tem que enfrentar isso, né? O herói ele tem que enfrentar essas ações. E isso causa frustração, causa medo, né? Coisas que a gente também passa pela vida. Então, o storytelling é isso, né? São os momentos altos e baixos da nossa vida e que tem que ser falados. No caso da Câmara, vocês trabalham com problemas da cidade, né? Problemas e soluções, né? Aí que surgem as ideias das autoridades para tomar partido de alguma coisa. E isso tem que ser debatido, tem que ser falado. E causa dor, causa frustração. E aí a gente tem que resolver isso. E aí entra o guia no meio da história, né? Que geralmente tem um mentor ali que vai orientar. Mestre Yoda, né? Star Wars. O Rafa Bittencourt colocou aqui Star Wars 4, Uma Nova Esperança, é o maior exemplo da jornada do herói. Total, com certeza, Star Wars com certeza. É o clássico, né? Todos os livros, todos os escritores comentam sobre Star Wars porque ele cumpre à risca mesmo a jornada do herói, né? De maneira épica até, e de maneira épica ele coloca, né? Exato. E aí que a gente vai resolvendo os problemas, a gente vai chegando no clímax da história, né? Depois de passar pelo guia, que ele dá todas as orientações, que são os nossos pais, os treinadores da nossa vida, né? Os nossos mentores que a gente vai conhecendo no meio do caminho, que vai nos ajudando nessa jornada, que é um pouco o que eu faço com os meus clientes, né? E para chegar no clímax da história, né? Ali a parte que, uau, dá tudo certo. É ralação. Então é entender que o herói nem sempre está em uma situação confortável, né? E isso a gente vai associando para a nossa vida. E aí eu falo, né? Quando a gente vai colocar isso para o nosso negócio, como é que a gente tem que pensar? É uma viagem, bacana. né? Porque assim, eu gosto muito sou muito curioso, né? O Rafa colocou aqui Star Wars, mas, por exemplo, você pegar Senhor dos Anéis também, tem muito essa questão da jornada do herói. Sim. Mas, inclusive, se eu não me engano, uma das principais histórias, assim, a história que quase que inaugura a civilização é uma jornada de herói, porque é a jornada de um rei da Mesopotâmia. Se eu não me engano, o nome dele é Gilgamesh. E que a partir dessa história, ela meio que formou a própria forma, né, das pessoas verem, né, sentirem aquela história, né? Eu acho muito interessante. É legal quando você fala de jornada do herói, né? Por conta disso, cara, né? E sabe o que é o mais bacana? Humano, né? E pensar que isso pode ser vivido em todo lugar do mundo, independente da língua, da cultura, né? Porque como a história é inerente, se eu falar aqui para você, o abacaxi está em cima da mesa, cortado no prato, né? Se eu for para, sei lá, Noruega, falar exatamente isso na língua deles, eles vão entender, vão formar essa história dentro da cabeça do abacaxi no prato cortado em cima da mesa, né? Então, de repente, esse cara aí que você falou fez essa forma
né, com uma forma assim mundial dessa jornada, que todos pudessem participar e não é? É bacana pensar isso, né? Que uma história contada aqui, uma história contada lá, claro que a cultura pode mudar algumas coisas, mas pensando ela tem uma forma, ela tem um formato. A forma. Né? E aí você falou dos 12 passos. O que são esses 12 passos? Bom, é o chamado. Eu tenho marcado aqui, só que eu não sei se eu peguei aqui, mas assim, se eu vou saber decor. Mas é o chamado, né? Que o herói recebe o chamado. E aí, bom, eu preciso pegar, não vou lembrar de cabeça. Que é sempre aquela coisa, né? A gente tá falando de jornada do herói, né? Você pega aqueles filmes, né? O cara, ele nunca quer, né? Ele nunca quer. Pô, Star Wars eu não conheço tanto, mas, por exemplo, Senhor dos Anéis, você pega lá, um dos heróis é o Frodo. Ele não quer aquilo, ele quer se livrar do anel, ele quer amarrar e tal, mas aquilo, ele leva ele a tal da jornada, ele tem que buscar força, sabe, se lá de onde, para conseguir né, ir além daquilo, e aí vai todo esse ciclo aí. Enquanto você procura os 12 passos aí, quais são os principais riscos ou de erro dentro do storytelling? Onde que você vê que quando as pessoas tentam fazer o storytelling, onde que elas erram? Olha, eu acredito que o errar, né, é mentir, tentar inventar alguma coisa que não é real. A gente tem que ser muito verdadeiro naquilo que a gente fala, e isso que é o engajamento também, né? A hora que a pessoa fala assim, eu quero me envolver mais com a audiência, tá? Mas o que você está fazendo para se envolver com a audiência? Vamos lembrar que antigamente era comunicação de massa, né? A gente sentava ali no sofá, ligava a televisão, aquilo tudo vinha pra gente, era ou você consumia ou não. Hoje não, né? Como eu disse, todos nós somos uma mídia. Nós temos muitas opções, muitas opções. Se você não me interessou em 3 segundos, tchau, eu vou para o outro, né? Então, ser verdadeiro, ter a sua autenticidade, a sua verdade naquilo que você fala. Eu acho que aí, para errar, é mais difícil. Entendi. Porque mesmo que você fale assim, eu errei num tipo de abordagem, uma forma, e isso ainda é algo que você, como qualquer um, nós que trabalhamos com comunicação sabemos disso, você nunca tem na comunicação algo que seja pronto, né? Você sempre vai construindo, né? Eu digo isso pela experiência que eu tenho aqui no Parlamento Aberto, pegar uma coisa que era nova, vamos ter que desenvolver algo que nunca foi feito, então você vai experimentando, né? Sim. Eu pego vídeos assim meu que eu comecei a fazer os primeiros, pareceu um brucutu ali falando, né? Tentando ser legal, né? Exato. Porque era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Você ainda Exato. tem. Na época da faculdade lá, você era da turma que ia falar na TV e ainda tinha desenvoltura. Eu parecia que ia sair das cavernas. Cara de pau! Entrava, opa, tem uma câmera aí, o que eu faço, né? Parecia. Coitada da Ana Maria Cordenou, sofreu comigo lá, viu? Sofreu. E eu achei aqui os 12 passos. Posso ir falando, você vai explicando? Então ele fala aqui, mundo cotidiano. Então o herói começa. É um mundo comum. Estamos vivendo no mundo comum, como se nada tivesse acontecendo. Levantando, tomando café, trabalhando, escovando dente, vivendo. Mas deu um monte de filme, né? Deu um monte de filme na cabeça, né? Já veio um monte de filme, exato. Aquele filme de tragédia, de tipo 2012, O Dia Depois de Amanhã. Que daqui a pouco vem uma bomba assim e explode, né? Tá tudo funcionando, Nova York, aquela coisa, buzina, de repente, pá! Né? É isso mesmo. Aí vem o chamado aventura, que é o que você tinha falado, né? Aí ele recebe o chamado. Aventura. E aí, o herói tá lá, ele tá tranquilão, vivendo a vida, de repente ele recebe um chamado. Pode ser uma carta, pode ser alguém comentou alguma coisa, ficou uma coisa meio no ar. Um sonho, né? Pode ser um sonho. Né? Aí vai do roteirista viajar. Aí vem a recusa do chamado. Não quero isso.
Não, isso não é pra mim, eu tô de boa, minha vida tá ótima, tá tudo certo. Tô de boa, valeu. Aí é o encontro com o mentor. O encontro com o mentor seria o papo lá com O o mestre guia. Yoda. O mestre Yoda fala, cara, é o seguinte, vem cá, vamos conversar. Você tem que ir lá fazer isso, cara, é pra você. Encontrou Você o vai mestre ter dos que ir. magos. O Se mestre vira dos aí nos magos, aliás, 30. pra quem sabe, o mestre dos magos era da Caverna do Dragão, né? É péssimo mentor, aliás. Fala, sobe, ninguém fica sabendo o que. Aí tem a travessia do primeiro limiar. Essa que é mais complicada de entender pelo termo só, né? Essa primeira travessia é o momento que ele assume que ele tem que viver aquilo, né? Então, é dolorido a gente, de repente, ter que assumir. Então, vamos colocar num filme, né? A filha de um empresário é sequestrada, supondo. Aí, é a partir desse sequestro, um exemplo, tá? É a partir desse sequestro que ele vai ter que tomar atitude. Ele sai da zona de conforto dele, ele não queria estar vivendo aquilo e ele vai ter que assumir a bagaça, entendeu? Então, aí, a partir daí, começa mesmo o negócio, a aventura, né? O chamado para aventura. E aí vem a barriga da baleia. A barriga da baleia. Barriga da baleia, tipo a ideia do Jonas, da Bíblia lá, que é tá falando, a metáfora que representa a separação final entre o herói e o mundo original, né? Então acho que aí seria o momento que ele está atendendo os chamados. Esse barriga da baleia, nunca ouvi. Não, vou até ver. Isso aqui foi o que tá aqui, eu não sei também se Uhum. se é Pode ser correto. alguma metáfora que ele pegou, ele fez alguma alusão. Mas aí é assim, é a quebradeira, que ele vai ter que realmente enfrentar os inimigos, né? Vai ter que enfrentar os bandidos lá para achar a filha dele, falar com o traficante, né? Ir lá na bocada para entender como é que tá o negócio, pensando no filme. É Aí aí vem que... aí vem aqui, estrada de provas, é isso? Estrada de provas. Não. Estrada de provas. Ele está usando outros termos, mas eu acredito que seja o momento que ele passa pelos desafios e pensa em desistir. Ele pensa em desistir. Ele fala, cara, isso aqui não é para mim, não vai dar, tá difícil, né? Porque a vida é suada, é isso aí. E aí ele tem que tomar uma atitude, realmente, né? Então, pensando no filme, né? Tudo aquilo que a jornada que o personagem vai vivendo durante o filme, porque assim, se simplesmente você fizer um filme, eu lá escovando o dente, cafezinho da manhã e tal, não tem graça, né? Precisa de ação, aventura, o chamado, né? Então é esse momento que o personagem, que o herói, ele está vivendo altos conflitos, altos conflitos. Perfeito. Aí vem aqui, eu estou usando esses termos porque eu encontrei aqui, tá? Talvez sejam outros, mas ele fala aqui que é o encontro com a deusa, que é quando o herói ganha itens que vão ajudá-lo no futuro. Que faz parte também da história, faz parte do storytelling. Exatamente, porque durante a nossa caminhada a gente também vai encontrando pessoas que vão nos ajudando, né? Tem as pessoas que querem destruir o herói, mas tem também as pessoas que vão ajudando, vão dando atalhos para ele durante a sua jornada, né? Porque senão é só destruição, né? Ninguém merece. Provações, precisa provar seu valor. Aqui o Rafa está falando, é como se ele tivesse realmente que falar, vou fazer, estou provando para vocês que eu sou bom o suficiente. Aí vem a tentação, que é o momento em que o herói cai em tentação, atraído por algo prazeroso para desviar da missão. Ou seja, é aquela hora assim, pô, aqui tem o caminho mais fácil, mas eu tenho que me segurar. Eu como herói, eu tenho que ir pelo caminho mais difícil, né? Para honrar aqui a minha vestimenta. Então, para você ver, a todo momento, né? A gente vai sendo, o herói vai sendo colocado em papéis que ele vai ter que se apropriar daquilo, né? É uma apropriação mesmo, porque senão a gente desiste. Sair da zona de conforto não é fácil. Empreender não é fácil.
né? Você ter o seu próprio negócio, você dirigir aí a comunicação da Câmara de Vereadores não é fácil, é missão, né? Então, para você ver, né? Na jornada do herói aí tem mais sufoco que o clímax é lá no fim, né? Bem lá no fim, então... então, nós estamos quase chegando aqui, que eu acho que é o momento da apoteose, que é o ponto de realização. Ele conseguiu aquilo tão desejado. Exato. É o clímax. Né? É o clímax, que aí dá, tipo, ou ele acha a filha dele que está sequestrada, né? O plano dele deu certo. Aquelas pessoas que o ajudaram no meio do caminho, levaram ele realmente para um caminho certeiro, né? Então, ou é o final feliz, ou é aquele final que vai ter o filme 2, 3, a continuação, né? Ou das séries também que a gente pode pensar. Mas a jornada, para você ver, ela é como se fosse um ciclo, né? Ela tem que ser fechada para começar uma outra jornada, para começar uma outra jornada. E tudo isso, né? Depois aqui, o último que ele apresenta é que é a grande conquista, né? Depois da apoteose, aquele momento e tal. Aí você tem a grande conquista, né? Que representa ali o cumprimento do objetivo e tal, que fecha. E isso tudo tem que estar dentro do storytelling, tudo isso que a gente contou aqui, por isso que eu fiz questão de contar, esse ciclo todo, quando você vai fazer storytelling, você tem que pensar nisso. Para uma pessoa que vai escrever um livro, por exemplo, a pessoa está com uma história na cabeça, ela vai escrever um livro. É interessante, sim, ela usar essa estrutura do storytelling, porque faz com que o leitor queira ler mais, e ler mais, e ler mais. Esse ler mais, continuar lendo uma obra, é o chamado para ação, né? Então, o que o personagem está vivendo ali no meio da história dele? E para ter esse desejo do continuar lendo, porque a gente tem que escrever de uma forma que prenda a atenção do leitor, né? Então, e o que faz a gente querer saber mais? Ele sobreviveu? Ele morreu? Ele achou a filha dele? Né? Como é que foi o encontro com o bandido? Como é que são essas ações dentro de um filme? Quem precisa escrever um filme, o roteiro de um curta, de um longa-metragem, né? Para quem quer escrever um livro, né? Para quem quer fazer também a sua comunicação nas redes sociais, claro que tudo dosado, tudo pensado, o que é melhor para o seu negócio, para o seu livro, mas o personagem ele tem que estar em movimento, ele tem que estar vivendo aquilo de uma maneira real. Perfeito. E claro também, só para concluir, também respeitando, né, aí a linguagem de cada plataforma que você usa, né? Isso Exato. que é uma coisa também acho que é importante a gente colocar. A velha historinha lá do nosso querido McLuhan, lá o meio é a mensagem, né? Então, Exato. Dependendo de onde você fala, define o que você fala, né? Define. Então é importante isso daí. E agora, sim, a gente já deu uma boa introdução, né, sobre, lógico que a gente não vai esgotar nunca um assunto tão amplo quanto esse, né? Eu acho interessante, eu queria fazer um comentário, porque assim, eu sempre gostei muito de jornalismo literário, né? E é legal você ver que, embora não tenha esse nome, o nome seja outro, mas quando você vê alguém fazendo com qualidade, alguém fazendo com estilo, também remete a essa questão da literatura, no sentido de que contar uma história, né? De você ter formas de contar uma história. Isso eu acho muito legal, né? Para gente que gosta de literatura, para gente que gosta de histórias em geral, é muito bacana. E aí eu queria aqui aproveitar, entrar na questão da pandemia, né? Como esse momento que, ao mesmo tempo que é um momento de muitas mudanças, eu classifico que é um momento muito afetivo também, né? Porque a gente acaba tendo uma empatia em torno do sofrimento que é nosso, que sabe que é do outro também. Como que o storytelling pode contribuir dentro desse momento da pandemia? Olha, a gente ser empático depende muito da nossa personalidade também, né? Porque a gente entender a dor do outro, não são todas as pessoas que entendem a dor do outro, e a gente está vendo muito isso
com a pandemia, né? Pessoas doentes, pessoas morrendo, não saiam de casa e faz festa e encontros, né? Do tipo, não tô nem aí. Muitos jovens fazendo isso, né? Eu acho que falta muita empatia mesmo para muita gente, né? Então, assim, a pessoa, em vez de aproveitar um momento, né? Claro, é ruim ficar em casa, é ruim não sair, não ver amigo, não ir para um bar, não curtir uma noite. Claro, quem que não gosta, né? Tem gente que não gosta, tudo bem, mas quem gosta? Eu gosto, mas o que eu vou fazer, Uhum. né? Então, de que forma que, de repente, o storytelling ajuda nisso? Eu acho que, assim, a gente entender a nossa história. Eu acho que é um momento que, já que é para ficar em casa, aproveita para ler, para estudar. Às vezes a pessoa acha que a informação ela vem por osmose, né? Ela vem assim do nada, ela se apropria. Cara, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que entender, fazer cursos, conversar com pessoas mais experientes, né? Os mentores. Enfim, a empatia faz com que o público aproxime-se da gente. Então, eu pergunto para vocês, de que forma que vocês estão mostrando a marca de vocês, o trabalho de vocês, seja aí na Câmara, seja quem for, né? Aproveitar o momento para ser empático. Então, eu acho que depende de cada personalidade, né? Aí é meio difícil de falar, mas se você puder usar a empatia a seu favor e poder contribuir de alguma forma, a sua marca contribuir de alguma forma que seja para o universo, para o meio ambiente, depende de você. Depende, daí Perfeito. não tem fórmula. E é interessante que nesse momento de pandemia, né, quando você fala assim, contar uma história, né, eu acho que a gente tem um elemento muito forte. Eu tenho visto, né, e com muita preocupação isso, várias pessoas que são empreendedores, né, sobretudo alguns amigos, né, que eu conheço e tudo mais, passando muita dificuldade, e isso, quando você consegue levar isso para o seu público, mostrar que ali, naquele lugar que você gostava de tomar cerveja, ou gostava de comer um lanche e tal, aquele lugar tem pessoas ali que estão num momento muito crítico, né? Então, assim, eu Sem acho dúvida. que é uma forma de a gente aproveitar e falar assim, gente, nós estamos tudo no mesmo barco, vamos aí, vem cá, vamos ajudar, vamos conhecer, vamos... Existe esse aspecto, né? Agora, claro, tem que se Claro. movimentar, né? Tem que se movimentar, Até, né? até assim, o Instagram criou uma ferramenta para a gente poder colocar o negócio da outra pessoa, o arroba, né? Uhum. Então, ajudar micro e pequenos negócios, que são os que mais estão sofrendo com a pandemia, o fechamento do comércio, né? Assim, cada caso que é horripilante, né? Horripilante. Eu fico imaginando como é. Então, sim, a gente pode ajudar, sim, nossos amigos, marcando amigos, né, nos stories. Se faz delivery, marca também, faz uma foto, faz um vídeo, mostra. É a forma que a gente tem de poder ajudar, né? Nesse momento que a gente está passando, em todos os momentos também, né? Principalmente agora, claro. Então, o storytelling, como é narrativa, conta a história, então, do bar do teu amigo que faz delivery, que entrega uma comida, uma bebida, né? Enfim, afinal, a gente precisa comer e beber, né? Precisa sobreviver de alguma forma. Então, sim, é aí que entra a empatia, né? De que forma que eu posso ajudar o próximo? Tem vários Perfeito. sentidos. E assim, dentro do que você está vivenciando aí, Sabrina, quais experiências você vê, né? Assim, eu não gosto dessa palavra case, né? Mas quais cases que você poderia passar para a gente, assim, em termos de que você acha que são iniciativas bacanas, né? Enquanto dentro usando o storytelling, né? Você fala de empresas, de Empresas, marcas? tanto pode ser de marcas ou
ou não, pessoas, enfim. O que eu tenho percebido, até com a minha consultoria, é que as pessoas estão buscando mais essa parte da comunicação digital, né? Para entender como é que faz. Então, assim, grandes empresas que na pandemia deram a volta por cima, como, por exemplo, a Magalu, né? Que fez toda a sua comunicação e gerou uma empatia também com o público, né? Oferecendo serviços que podiam nos ajudar aqui dentro de casa, que vinham entregar na porta. Então, tem pessoas também que estão fazendo vários movimentos, né? Enfim, eu acho que a gente tem que entender a nossa marca, né? Entender qual é a mensagem, por que você fala com a sua audiência e o que você leva para eles. A partir disso, as coisas vão ficando mais claras na comunicação. A partir do momento que você sabe para quem que a sua mensagem chega. Vamos lembrar que a gente não fala com todo mundo. A gente fala, eu falo com gente de A a Z. Não, você não fala com gente de A a Z. Né? A gente tem o nosso nicho de comunicação. Então... Tá falando do Fábio Letras? O Fábio, ele fez letras comigo, querido amigo. Então, desculpa, me perdi. Sabrina, me perdi, Eric. E sabe que você se perdeu, eu acabei também. Perdi, não posso ler. Não, você estava falando sobre que as empresas, elas têm um público segmentado, né? Você estava falando sobre isso. Isso. Então, assim, entender a sua comunicação, né? O propósito, o porquê, né? E aí você vai falando com mais propriedade para a pessoa, falando com mais verdade, com mais autoridade, né? É como se você focasse ali. Que eu estava falando da minha consultoria também, que eu percebi que as pessoas estão buscando isso do digital. Claro que a pandemia acelerou isso, né? Da gente ter que entender esse mundo, mas principalmente se entender, né? Que nem eu disse, começa de dentro para fora, né? Como é que você se sente em relação a isso? E não simplesmente um texto feito, que a gente é jornalista, a gente pode fazer vários tipos de texto. Se a pessoa chegar e falar, você pode escrever para mim um texto falando da minha clínica? Posso, mas eu não vivo a sua clínica, não sei, né? É diferente. Então é interessante a gente entender o que a gente quer entregar para o público, e o storytelling faz parte disso também. Perfeito. Quem está aqui é Heróis contra o Câncer Infantil, o vereador Pedro Cavalli também está aqui. Eu sou a Wonder Woman, que hoje eu estou de folga. Estou de folga hoje. Beijo, Dri. Nós estamos Paulinho com quase Redondo. 53. Não 53 fala minutos isso. já. Eu não gosto de falar tchau. Você falou que está desenvolvendo um canal no YouTube. Fala um pouco mais sobre ele, sobre esses seus novos planos, como que estão? Então, cara, olha só, YouTube, né? YouTube, né? A gente tem que estar no YouTube. Nós que somos da comunicação, você faz a live aqui, depois você joga para o YouTube. E o YouTube, ele dá pra gente a possibilidade da gente poder nos mostrar, apresentar o que a gente é, o nosso trabalho, para muito mais gente. Muito mais gente. E aí aquela questão, né? Depende do seu conteúdo que você vai entregar, para que a pessoa clique lá e fale, a Sabrina falou sobre isso hoje, sobre mensagem clara, sobre narrativa. Então, assim, criar o roteiro para gravar, porque eu não gosto de ficar lendo, eu gosto de entender, depois eu explicar. Então, assim, tem passos. Eu estou aprendendo a editar vídeo. Cara, eu sempre fui ruim disso, eu tô aprendendo, mas está sendo bacana. Pedro Kawai, um abração, querido. Obrigada, viu? Beijão para você e para sua família.
Já está no ar o seu canal ou não? Ainda não? Já tá. Eu ainda assim Já estou tá. procrastinando mas já tá lá. Sabrina Scarpari. Já tem algumas coisinhas lá, as lives que eu fiz, Ah, já gravei 2 vídeos. legal, bom saber. Tá crescendo. O E, YouTube é a longo prazo, tá? É um canal que tem que fazer e pensar a longo prazo. É uma construção. É uma construção até para você entender a plataforma. É outra linguagem, é diferente, totalmente diferente do Instagram, do Facebook, por exemplo. Mas vale a pena. Tô gostando. bacana. Pedro Kawai, obrigado pela sua presença aqui. Pedro Kawai, que é vereador e também é vice-presidente aqui É, da mesa, e não tem como também não deixar de agradecê-lo por todo o apoio que ele nos dá aqui, enquanto parlamento aberto. comunicação, Então, isso mesmo. fica aí, ele é um grande parceiro nosso aqui dentro da Câmara. Olha, estamos com quase 56 já minutos, Deixa eu infelizmente só vou ter falar uma que... coisa para você. Eu queria te É, agradecer muito e te parabenizar pelo trabalho, né? Porque, olha, eu obrigado. faço live, eu sei que não é fácil fazer live, você faz todo dia, porque a gente tem que organizar convidado, horário, agenda, pauta, pergunta e tudo mais. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, valeu. Estou acompanhando, muito bacana, fazendo vários storytellings diariamente, né? Contando histórias, compartilhando e também parabéns pela Câmara por essa iniciativa aqui para nossa cidade e para a região. Legal. Meu É um grande trabalho amigo muito... Eric. É um trabalho bastante, vamos dizer assim, a gente tem se esforçado, né? Não sou só eu, claro, né? Como eu falei no Sim, início, tem aqui a Valéria Rodrigues, que comanda tudo. Temos as nossas estagiárias, a Ana, a Raquel, a Larissa, a Vitória, a Maju, a um beijo Sabrina, para são tu. várias. Tem Sabrina, sua Sabrina xará aí? também. Tem Sabrina aqui Ah, também. legal. Um E beijo para também todos. tem o Saulo, que é o nosso designer também, que nos ajuda. Então, é uma turma toda aí que A ajuda a colocar turma. a coisa em ordem. Então, esse seu elogio vai para eles também. E aqui o Marcelo Ah, Costa para meu advogado, tá, Sabrina. Marcelo! Um Olha, abração, olha, querido. e eu já estou seguindo o seu canal aqui no YouTube, tá Ah, aproveitando. mais um seguidor. Inscrito, Já né? estou aqui YouTube é inscrito, é inscrito. inscrito e já botei até o sininho. Já quando você colocar coisa nova, já Toca aí, aparece para mim. É toca nóis. aí. Ih, é nóis, Sabrina, obrigada. muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela disponibilidade, tá? Você sabe que eu sou um admirador, fãzaço do seu Obrigada. trabalho e desejo todo sucesso para você, viu? Obrigada, olha, um beijão bem grande para você também, um amigo querido, né? De anos e anos de estrada juntos. Obrigada, foi muito bom o papo, poder te ver, estar aqui junto, compartilhar. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. E obrigada a todos que Valeu. entraram também, compartilharam aqui com Claro, a com gente. certeza. Lembrando que essa live estará lá no nosso canal do YouTube, no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba, e também vai ter amanhã no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, uma matéria sobre essa live aqui, falando um Ah, pouquinho muito bem. mais sobre a questão do storytelling. Teremos também, convido vocês, a quem está por aqui, seguir a gente aqui no Instagram. Todo dia a gente faz matérias e também informações sobre a Câmara, sobre o programa Parlamento Aberto. Essa semana tivemos aí o anúncio, né, do grupo interno aqui de trabalho na Câmara, que vai reunir 8 representantes de cada departamento e mais a Escola do Legislativo, para a gente fazer um planejamento anual do Parlamento Aberto, fazer isso crescer e se desenvolver de uma Ótimo, maneira, né, ainda mais ótimo. intensa. Então, convido também vocês a entrarem na nossa lista de transmissão do WhatsApp ali no site da Câmara. E é isso, Sabrina. Um beijo enorme para você, para Outro sua querido mãe, abração. para o seu pai Obrigada. também, para o João Opinião. Ele está assistindo a gente. Eu dou aqui. Um Legal. beijo para sua família também, viu? Para todos que eu adoro. Valeu. Valeu, um Valeu. beijo. Pessoal, até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã a gente Valeu. vai estar com o Bruno Delarole aqui para falar sobre campanha contra as queimadas na cidade. Tchau, tchau, gente. Até Vou mais. assistir. Tchau, tchau.